O tema de hoje seria a muitos morados na casa do meu pai. Acontece que uma das habitantes dessa casa do meu pai, que é Marco Leste, ela conheceu, coisa muito comum em Fortaleza, né? Muitas viroses aí. Então, aí a Maristé disse: Jane, eu vou ver se eu melhoro até 18 horas. Se eu não melhorar, você pode contar com o Hugo, que o Hugo vai dar outro tema. E assim, de bom grado, nosso irmão Hugo aceitou antecipar um tema dele, que ele vai falar mais na frente. Vai falar para a gente hoje algo sobre reflexões sobre o sofrimento. Eu acredito que todos nós temos alguma passagem, algum histórico de sofrimento conosco, né? Na vida, no dia a dia. Então, nosso irmão Hugo vai trazer as reflexões sobre o sofrimento, já pedindo ao mais alto que o ilumine suas palavras, né? Nem vou dizer que tem tempo, né, para acabar, porque temos tempo para acabar, mas é ele que vai controlar o tempo hoje. Não vou dizer nada. Não sei agora. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria estar aqui no Faz Deus, né? Sempre. E eu fico comentando aqui com o pessoal, cada quinta-feira que passa parece que aumenta a frequência das situações inesperadas aqui no País e Bem, né? De vez em quando isso acontecia, mas parece que a frequência tem aumentado, o que é bom, né? O que é bom, porque às vezes faz com que a coisa aconteça com mais esperança, e isso é muito bom. Então, eu vou falar sobre esse tema, né? Reflexões sobre o sofrimento. É um tema, é uma reflexão que eu fiz há algum tempo e que gerou essa fala, e que para mim foi muito, muito importante ter feito. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar voltando a ela. Para começar a nossa conversa sobre esse tema, eu queria lembrar uma passagem evangélica que está lá em Mateus, capítulo 22. A parábola do festim das núpcias, ou da festa das bodas, em algumas traduções, né, da Bíblia, em que Jesus equipara a convidados, mas nenhum desses convidados que recebe pessoalmente o convite aceita, todos recusam o convite. E mais, alguns desses convidados, de maneira absolutamente inesperada, agridem os portadores do convite. Então o Senhor, sabendo disso, manda chamar todas as pessoas do reino. E aí o salão nupcial enche de convivas. E o Senhor, quando adentra esse salão, ele está lotado. Mas ele identifica uma pessoa que estava no salão, mas que não estava usando a túnica nupcial. E por isso ele manda expulsar aquele convidado. Embora essa passagem não tenha uma ligação direta com esse tema, eu quis começar por ela, porque ela me ajuda a fazer um raciocínio que eu acho muito importante. A despeito de muitos, ou praticamente todos, os seres humanos encarnados na Terra sofrerem, e a despeito do sofrimento ser algo muito presente, a grandiosíssima maioria das pessoas se recusa a refletir sobre a dor. É convidada, mas se recusa. Nós que aqui estamos, nós aceitamos o convite. Vocês, mais ou menos, né? Porque vocês vieram achando que era outro tema. Está em tempo ainda de levantar e sair correndo.
Se vocês ficarem a partir de agora, é porque vocês aceitaram o convite. Mas de nada adianta aceitar esse convite se você não estiver usando a túnica nupcial. E a túnica nupcial, para refletir sobre sofrimento, é ter a convicção plena de que existe uma vida espiritual que antecedeu o nascimento desse corpo, que já existia antes desse corpo surgir e de eu me ligar a ele. Vida espiritual essa que continuará existindo após a extinção desse corpo. Se nós não tivermos essa convicção como base das nossas certezas, de nada vai adiantar nós conversarmos sobre as causas, a utilidade ou as finalidades da irmã dor, como chamava Francisco. Tanto é assim que o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5, o maior capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa com as promessas de Jesus para os aflitos da terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Logo depois da transcrição dessas promessas do Cristo, vem a seguinte afirmação: as compensações prometidas por Jesus para os aflitos da terra não podem ocorrer senão em a certeza do futuro, um contrassenso. Bem mais, são um engodo, uma enganação. Veja como é forte essa afirmação que consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Se o cristão não coloca a certeza da vida espiritual como base do seu proceder e do seu pensar, as máximas de Jesus, aquelas máximas voltadas para os aflitos, são uma enganação. Mas mais do que isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 2, diz: sem a vida futura, a maior parte dos preceitos morais trazidos por Jesus, veja que agora não é só as promessas que ele fez para os aflitos, não. A maior parte dos preceitos de moral trazidos por Jesus não teriam qualquer razão de ser. Não teriam qualquer razão de ser. Então a primeira grande reflexão que a gente tem que fazer na noite de hoje é: será que eu tenho essa convicção de que existe uma vida espiritual a ponto de, mesmo estando aqui encarnado, conseguir me enxergar como um espírito imortal? Que já existia antes desse corpo e que continuará a existir depois desse corpo? Essa é a grande e primeira reflexão para introduzir o tema. Com relação ao tema propriamente dito, a gente deve dizer que a doutrina espírita, quando vai falar sobre sofrimento, diz que existem duas espécies de sofrimento segundo a sua causa. Os sofrimentos cuja causa estão nessa existência corporal atual e os sofrimentos cuja causa estão fora dessa existência. Se nós fizermos um exame de consciência bem criterioso, mas bem criterioso mesmo, sem querer nos enganar, nem passar a mão na nossa própria cabeça, a gente seguramente vai identificar que boa parte das dificuldades
das dores que nós vivemos nesta encarnação tem origem em escolhas infelizes que nós fizemos aqui nesta encarnação. Boa parte. Escolhas infelizes do tipo resolver relacionar-se com uma pessoa apenas por interesse ou por mera atração física. Resolver educar o seu filho ou alguém sob sua responsabilidade sem dar a devida atenção ou sem colocar os necessários limites. Isso cobra um preço depois. Portar-se na vida profissional e na vida pessoal com excessiva vaidade, esperando sempre o reconhecimento, o holofote. Ou, o que é muito comum nos dias de hoje, permitir-se os mais variados tipos de excesso. Aí vem o excesso da comida, todo mundo hoje luta contra a balança. Aí vem os excessos da bebida. Mas vem outros tipos de excessos bem próprios do mundo moderno. Há pessoas que se excedem demais no número de capítulos de série que vem por dia. 3 temporadas no sábado. Eu conheço uma pessoa que me disse que chega em casa para ver série. A vida dele é trabalhar e ver série. Ver série é ótimo, eu adoro algumas séries. Mas minha avó dizia, a vida é uma salada, se você botar demais alguma coisa, ela não vai prestar. Excessos do tipo, uma universidade americana criou um grupo de pesquisa dentre os estudantes daquela universidade, e os cientistas daquela universidade criaram um aplicativo e instalaram no celular desse grupo. O aplicativo, quando a pessoa olhava para o celular, ele começava a contar. Quando ela tirava o olho, ela parava de contar. Vocês sabem quanto tempo, em média, o grupo que foi estudado por um mês passava por dia olhando para o celular? 9 horas por dia. E o pior, a maioria de nós aqui passa bem perto disso. É 20 segundos aqui, é 10 segundos ali, vai somando. Esses excessos são escolhas que nós fazemos, que vão ter seu preço. Mas é possível que você identifique alguns males que não são males, já antecipando o fim, né? Identifique algumas dores, algumas dificuldades que você não consegue encontrar a causa nesta existência. Então, diz a doutrina espírita, é porque ela está fora dessa existência. O raciocínio lógico é muito simples. Premissa número 1. Nada acontece por acaso. Logo, todo efeito tem uma causa. Premissa número 2. Se Deus é justo, se admitirmos um Deus como justo, todo efeito tem que ter uma causa igualmente justa. Conclusão. Se o meu sofrimento, se a minha dor é o efeito que eu estou analisando, e a causa dele eu não encontro nessa existência, ela precisa existir justa em algum outro ponto da minha vida espiritual. Esse é o raciocínio. Exemplos de dores, dificuldades, que a princípio não tem vinculação com uma escolha desta existência. O nascimento com alguma deficiência, um desencarne extremamente prematuro, não ligado a nenhum tipo de omissão, os reveses da fortuna que frustram
todas as medidas de prudência, ou aquilo que nós consideramos como injustiças, pois que a vida para uns parece dar muito e com facilidade, e para outros o pouco que dá é com extrema dificuldade. Isso é uma injustiça, porque eu não encontro causa para isso nessa existência. Tem que estar fora. Tem que estar em outro lugar. É fácil para todos nós, eu tenho certeza, fazer essa distinção, entender a lógica dessa diferenciação. O difícil, meus amigos, o difícil, mesmo que você consiga identificar qual é a causa da dor que você está vivendo, o difícil é você conseguir lidar com essa dor de forma equilibrada e serena. Principalmente nos momentos mais agudos da dor. Momentos esses que podem demorar dias, meses, anos. Existem dores que passam agudamente anos lhe acompanhando. É muito difícil lidar de forma serena e tranquila com essa dor. É muito difícil conseguir ver algo além da dor. A dor parece que se transforma num furacão. Você está no meio desse furacão, você só vê tudo rodando, porque você não consegue ver nada que esteja fora da dor. Por quê? Por qual razão isso é assim para a maioria de nós humanos? Essa foi a pergunta que eu me fiz. Talvez a resposta para essa pergunta esteja no fato como nós enxergamos a dor, na forma como nós enxergamos a dor. Será que nós não estamos absolutamente condicionados a entender a dor como algo absurdamente ruim, terrivelmente desastroso? Hoje eu falei para uma amiga que ia fazer uma palestra e ela disse assim: sobre o que é que vai ser a tua palestra? Eu disse: reflexões sobre o sofrimento. Ela: vixe! É aquilo que eu falei, né? Falar e refletir sobre o sofrimento parece um absurdo. Porque o sofrimento é algo muito ruim. Por que eu vou pensar nele? Esse entendimento, mais do que o entendimento que vem da forma como nós somos educados nessa encarnação, normalmente esse entendimento vem conosco há muito tempo. Nós olhamos para o sofrimento há muitos milênios, provavelmente, como algo negativo. É atávico. E por isso nós passamos esse entendimento, ainda que inconscientemente, para os nossos filhos. Nós vendemos esse entendimento para os nossos vizinhos e amigos. Nós expressamos esse entendimento às multidões que nos cercam através do nosso exemplo. Porque a grande verdade é que a maioria absoluta dos humanos encarnados tem muito medo de sofrer. Um medo tão pesado, um medo que provoca tantas alterações em nosso comportamento, que quando a gente tem a mera perspectiva de que uma dor pode chegar, a gente já começa a sofrer. A dor está apontando lá na esquina. Alguém falou que talvez, pelo que você está sentindo, pode acontecer. Aí o cara já começa a sofrer, já se desfaz todo. Alguns já se desequilibram por completo. Por conta do medo do sofrimento. Vejam, vamos fazer um teste prático. Para eu tentar passar para vocês de um modo mais concreto isso que eu estou querendo dizer com relação ao medo do sofrimento. Vamos fechar os olhos, todos. Vocês aí da internet também. Eu vou dizer algumas palavras. Eu peço a vocês que não julguem as palavras.
Não interessa o que vocês pensam a respeito dessas palavras, do conceito que elas trazem. Apenas sintam o impacto delas sobre vocês. Dificuldade, dor, sofrimento, doença, morte. Pronto. Podem abrir os olhos. Se essas palavras tivessem cor, e eu tenho certeza que na imaginação de vocês elas têm, seria uma cor escura, não seria? Não por acaso o preto é a cor do luto. Se nós nos constrangemos apenas ao ouvir a palavra doença, como é que nós podemos querer lidar com a doença de um modo equilibrado e sereno quando ela chegar? Com esse entendimento de que toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer dor é algo negativo, nós não conseguimos. Mas aí vocês podem estar se perguntando, e não é não, é? E a dor não é algo ruim, não? Com que outros olhos eu posso olhar para a dor? E aí, para me socorrer dessa resposta, eu fui atrás de Khalil Gibran, que escreveu para mim o livro mais bonito e poético que eu já li em toda a minha vida, chamado O Profeta. Nesse livro existe um capítulo sobre a dor, onde ele diz: a dor é a quebra da concha que recobre a vossa compreensão. Vou repetir. A dor é a quebra da concha que recobre a vossa compreensão. Vamos raciocinar um pouquinho sobre essa frase. Mas vamos raciocinar usando a túnica nupcial, tá? Aquela. Vejam, a doutrina espírita que fala sobre as causas do sofrimento é a mesma que diz que todos nós fomos criados para atingir a perfeição. Isso está num livro chamado Obras Póstumas. O que os espíritos estão querendo dizer com isso é que depois que nós somos criados por Deus e chegamos à condição hominal, nós temos um caminho até um ponto final, um ponto de chegada, chamado perfeição, felicidade, nirvana, seja lá o que quiser. É um ponto final. Esse caminho aqui é o caminho planejado para que nós sigamos entre a nossa condição mais simples e ignorante e esse ponto. A maior missão que Jesus cumpriu quando veio à Terra foi explicar de forma muito clara o que é que a gente tem que fazer para não sair desse caminho. Os preceitos que ele nos ensinou são preceitos que demarcam esse caminho aqui. Logo, se eu me afasto dos preceitos cristãos, que não estão apenas no cristianismo, dos preceitos de moral trazidos por Jesus, automaticamente eu me afasto do caminho. O objetivo está aqui, eu estou indo em outra direção. Tanto pode ser direita como esquerda, porque hoje em dia isso dá problema, né? Então, tanto faz você se afastar para cá, como se afastar para cá. Mas você está se afastando do caminho que vai levar ao ponto para o qual você foi criado. Ok? O que é que nós temos que fazer quando nos afastamos do caminho onde deveríamos estar? Retornarmos, dar meia volta e retornarmos ao caminho. Mas aí eu pergunto a vocês,
Será que sempre que eu me afasto do caminho, eu percebo? Tem vezes que sim, porque a pessoa vai logo dizendo, Deus que me perdoe. Mas, aí pronto, aí... Esse está se afastando consciente. Né? Mas boa parte das vezes que a gente se afasta desse caminho, a gente não percebe. Porque a nossa compreensão nos engana, criando convicções de que nós estamos certos. Mesmo que estejamos a andar em direção a um precipício. Vejam, vamos repetir a frase aqui do Khalil Gibran. Vossa dor é a quebra da concha que recobre a vossa compreensão. Para mudarmos a rota errada, nós precisamos nos aperceber que estamos andando no caminho errado. Se nós tivermos olhos para ver os sinais que a vida traz, porque a vida sempre nos traz sinais para mostrar que a gente está indo para o lado errado. Se nós tivermos olhos para ver esses sinais, ou ouvidos para ouvir os chamados da consciência, que é onde está inscrita e escrita a lei de Deus, facilmente a gente vai perceber que está no caminho errado. E se tiver humildade para reconhecer o erro, a gente vai caminhar de volta para o caminho certo. Mas se nós tivermos olhos de ver e não virmos os sinais, e tivermos ouvidos de escutar, mas não escutarmos os chamados da consciência, aí nós vamos precisar de um instrumento mais forte, que nos chacoalhe de verdade, para que a gente possa perceber que está andando em direção a um precipício e acreditando que está indo para o Nirvana. Esse instrumento é a dor. Por isso que ela é a quebra da concha que recobre a nossa compreensão equivocada. Jesus já dizia isso. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas. O que é que Jesus está dizendo? Vinde a mim, vem aos meus ensinamentos. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, vinde aos meus ensinamentos, que você se aliviará. E aí ele repete, porque a língua hebraica na boca de Jesus era muito linda, era sempre, dizem os mais entendidos, era sempre poética. Ele dizia e redizia. O poeta, né? Há uma pedra no meio do caminho tem uma pedra, né? É isso. Então ele dizia, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Depois ele repete, aprendei de mim, que encontrareis o repouso de vossas almas. Ou seja, aprendei o que eu ensino, que a dor que te atormenta cessará, porque terá cumprido a sua finalidade, que era de fazer você se aperceber do erro e retornar para o caminho certo. Jesus já dizia isso. Khalil Gibran, no mesmo e maravilhoso capítulo da dor do livro O Profeta, diz: a dor é a poção amarga com a qual o médico dentro de nós cura o nosso ser doente. Jesus já dizia, vós sois deuses. Então, unindo as duas coisas, a gente conclui. É essa essência divina que todos temos, que quando
percebe o quão perigoso está se tornando o nosso afastamento do caminho correto, que você pode chamar de caminho da verdade, do amor, da evolução, do progresso, da luz, do que você quiser. Perigoso estava se tornando o nosso afastamento desse caminho. Essa essência divina faz soar o sinal de alarme. E esse sinal de alarme pode soar na sua vida de diferentes formas. Através de uma grande decepção, através de uma grande encruzilhada, através de um grande constrangimento, algo que você não queria que ninguém descobrisse, descobre-se. Através de uma doença, através de um desencargo. Vejam, nem a doutrina cristã, nem a espírita, que são uma só e a mesma coisa, nunca apregoaram que nós estamos aqui para sofrer. Quem diz isso ou pensa isso está distorcendo os conceitos. A doutrina espírita apresenta a existência corporal como uma oportunidade de aprendizado e evolução. Mas a própria doutrina espírita apresenta a dor como um instrumento, às vezes necessário, para trazer de volta ao caminho do aprendizado aquele que se afastou. Por isso, meus amigos, é que eu afirmo, nós não podemos entender ou não devemos entender a dor como algo negativo. Nós não devemos ter medo de sofrer ou de sentir dor. Há pessoas que, quando começam a ouvir os conceitos espíritas a respeito das causas anteriores, das causas atuais, das aflições, começam a imaginar que vão sentir dor a qualquer momento. Porque mesmo que eu não saia do caminho nessa existência, como eu sou um espírito multimilenar, certamente eu já errei. E se eu já errei lá atrás, certamente eu vou sentir dor pelos erros do passado. Então, mesmo que eu faça tudo certo nessa encarnação, eu vou sentir dor. Aí ele já começa a sofrer porque vai sentir dor. E muita gente deixa de vir às casas espíritas por esse tipo de pensamento. Ah, não, essa doutrina aí é a doutrina do sofrimento. Eu não quero isso para mim, não. Essa é uma grande distorção. Primeiro porque quem realmente compreende a doutrina espírita e cristã e usa aquela túnica nupcial, não vê a dor como algo negativo. Não estou dizendo que ela não dói, mas não é algo negativo. É algo que sempre tem uma finalidade extremamente positiva. Mas como tudo que tem finalidade positiva, o resultado positivo só virá se você souber aproveitar essa oportunidade. E de outro lado, quem realmente compreende a doutrina sabe que o sofrimento é uma escolha. Primeiro porque eu posso passar uma vida inteira em terra sem passar por grandes dificuldades. Eu mesmo conheço uma pessoa que passou. Primeiro por conta disso. E segundo porque eu conheço várias outras pessoas que viveram grandes dores, mas não sofreram. Porque escolheram compreender a dor de uma forma diferente. Então, os espíritos superiores, inclusive, nos informam que quando algum espírito vem nas últimas encarnações numa trajetória ascendente de muitos acertos, melhorando muito, ele próprio, quando vai participar do planejamento da próxima encarnação, ele próprio normalmente pede sérias provações. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que ele faz isso para apressar seu adiantamento, o que nos diz que ele está com receio de que, se ele não tiver a companhia da irmã dor, ele
ou pode desviar, ou pode se acomodar. Porque quando tudo está muito bom, o normal é que a gente se acomode. Guimarães Rosa tem uma poesia linda que ele diz assim: o animal satisfeito dorme. E a Gênese, o livro A Gênese, vou pular aqui. E o livro A Gênese confirma essa fala do Evangelho quando diz: a dor é o aguilhão que impele os homens para frente na senda do progresso. Então, se a dor tem dois tipos de causa, as atuais e as anteriores, ela tem duas finalidades. A primeira, fazer com que se perceba que está indo para o lado errado e retorne. E a segunda, fazer com que você não deixe de caminhar. Não pare, não se acomode. Portanto, mais uma vez eu repito, nós não devemos ter medo de sofrer. André Luiz dita um livro para Chico Xavier chamado Sinal Verde. Lá nesse livro tem um capítulo chamado Hábitos Infelizes, que são hábitos que, segundo André Luiz, quando a gente cultiva aqui na carne, a gente atrai a infelicidade para nós. Dentre os muitos hábitos que ele lista lá, sabe o que está lá escrito? Como hábito infeliz? Não querer sofrer. Que é o mesmo de ter medo de sofrer. Nietzsche, um filósofo alemão, dizia: tudo que não me mata, me fortalece. Não é? Vocês concordam? Eu concordo. Mas Nietzsche era ateu. Ele não usava a túnica nupcial. Nós que nos propomos aqui a usá-la, nós temos que dizer algo além do que Nietzsche disse. Nós temos que pensar assim: até mesmo o que me mata. Difícil, né? Até mesmo o que extingue essa carcaça que me prende temporariamente, se servir para me fazer chegar no mundo espiritual mais consciente e sabedor de qual é o caminho que eu devo seguir, me fortalece como espírito imortal que eu sou. E outro pensador, o James Baldwin, dizia: você não consegue mudar aquilo que você não consegue encarar. E isso é uma grande verdade. Pois bem, como é que você vai vencer a dor, ressignificar a dor da doença, se você se revolta com a mera presença dela, numa clara demonstração de que você não aceita estar vivendo aquela situação? Se você não aceita, você não encara. Se você não muda. Como é que você vai vencer a dor pelo desencarne de um filho se você não aceitar esse desencarne? E se preparar para mudar a sua forma de ver a vida, a fim de conseguir lidar com essa ausência temporária. A dor, meus amigos, nós temos que encarar de frente, aceitando o vergão, porque dói. Desencarnou uma pessoa muito, muito, muito próxima e querida sua, não queira dar uma de bonzão e dizer assim: é porque ele foi, porque era a hora dele, ele está muito bem lá e eu estou muito bem aqui, é como se nada tivesse acontecido. Ou você é um espírito absolutamente diferenciado, ou você está numa fase psicológica da negação. E quanto mais você negar, maior vai ser a rebordosa depois. A dor dói. Como diz Gibran, é uma poção amarga, ninguém gosta de tomar. Mas
ela cura o nosso ser doente. Ela tem uma finalidade positiva. Ela vem como remédio. Ela vem como instrumento de crescimento e de aprendizado. Então, como é que você vai olhar para a dor, aceitar o vergão, se você não tentar compreender que ela tem essa finalidade positiva? Sem essa compreensão, a revolta é o caminho natural. O suicídio é a resposta automática para algumas dores. Então, queridos, para já encaminhar para o final, viu, gente? Aqui está a diferença do aflito para o desesperado. O aflito é aquele que passa pela dor, não gosta, porque ninguém gosta, mas consegue compreender que ela deve trazer algo positivo se ele souber esperar. Espera, trabalha, persevera, segue em frente, dá um pouco de tempo ao tempo, sem se revoltar. Entendendo o todo, não só olhando para ti. Logo virá o consolo. O desesperado é o que passa pela dor sem esperar. Porque desesperar é sem esperar. A diferença do aflito para o desesperado é a esperança. Mas como ter esperança diante de determinadas dores se você não usar a túnica nupcial? Se você não tiver certeza plena da vida espiritual? Plena de que essa aqui é apenas uma passagem fugaz e a eternidade é que é a realidade. Como? Não tem como. Para muitos não tem como. Para finalizar, eu queria trazer aqui 3 exemplos da consequência positiva que a dor pode nos trazer, se a gente souber aproveitar. E aí eu pergunto a vocês, será que a dor, pela perda de uma grande fortuna, ou pela perda do único imóvel que você e sua família têm, será que essa dor, se bem aproveitada for, não é capaz de fazer com que o apegado aos bens terrenos perceba que na vida espiritual eles nada valem, a não ser pelo amor que foi utilizado no emprego deles aqui? Será que essa dor não é capaz de fazer essas mudanças? Será que a dor resultante de uma enfermidade séria, grave, não é capaz de fazer com que o cético, aquele que não acredita em nada, passe a ter na sua essência a fé no futuro e a certeza da necessidade da prática da caridade aqui, nesta vida? Vocês nunca ouviram falar de alguém que era um pouco rude, que não fazia nada por ninguém e que depois de ter uma doença séria, ao curar-se ou ao conseguir sair do leito, volta modificado? Vocês nunca ouviram esse tipo de história? Pessoas absolutamente céticas que passam por enfermidades e retornam e se tornam líderes religiosos. Como é o nome daquele livro, daquele neurocientista americano? Uma Prova do Céu. Leiam o livro Uma Prova do Céu. Foi vários meses líder do New York Times. Um neurocirurgião americano absolutamente cético, ateu. Ficou doente, passou por várias experiências durante a doença. Quando retorna, escreve livros falando de uma prova de que o céu existe.
não é capaz de fazer com que alguém parâmetros, os seus objetivos e o seu comportamento? Vocês nunca ouviram falar de alguém que após o desencarne de um ser querido alterou completamente a sua forma de viver e as suas prioridades? Eu tenho uma resposta para essa pergunta na minha casa, porque meus pais teve o desencarne do meu filho, do meu irmão, filho dele, e alterou completamente a forma e outros depois. E eles mesmos dizem: o evento, o acontecimento mais importante da minha vida, no que diz respeito ao meu aprendizado e crescimento, foi o desencarne do filho. Então, a dor é isso. Paulo de Tarso, na Epístola aos Hebreus, Vixe Maria, e eu prometo que vou terminar. Capítulo 21, foi? Não me lembro não, capítulo não. Na Epístola aos Hebreus, ele diz, em nome de Jesus: porei minhas leis em vossos corações e as escreverei em seus entendimentos. E Emmanuel, explicando essa passagem de Paulo, diz: o Mestre Jesus vai escrever nas nossas páginas íntimas os seus estatutos divinos. Nem que para isso ele permita que nós tenhamos de lavar o nosso livro íntimo várias vezes com a água das lágrimas. E a última citação é de Khalil Gibran, porque eu não queria terminar se não fosse com ele. Quando ele diz assim: só sereis verdadeiramente livres, não quando o vosso dia não tiver uma única preocupação e a vossa noite não tiver uma necessidade ou uma tristeza. Só sereis verdadeiramente livres quando tudo isso vos sujeitar à vida e mesmo assim vos elevardes sobre essas coisas, sem vestes e sem amarras. Muito obrigado, minha gente. Bem,